A apresentação da oferta de cereais, ou minhá, era o ato de devoção realizado pelo ofertante perante o tabernáculo e, posteriormente, perante o templo em Jerusalém. Era uma expressão de gratidão, compromisso e busca espiritual. Ao trazer a minhá ao tabernáculo, o ofertante se aproximava do local sagrado com reverência. Ele carregava consigo sua oferta, composta principalmente de farinha de trigo ou cevada, óleo e incenso. Esses elementos básicos eram cuidadosamente preparados com um símbolo de sua devoção a Deus. O ato de apresentar a minhá ao sacerdote era um momento de significado espiritual profundo. O ofertante entregava sua oferta com as mãos, simbolizando a sua conexão pessoal e compromisso com o divino. Esse gesto também refletia a confiança do ofertante na misericórdia e na aceitação de Deus. A minhá não era apenas uma oferta material, mas também uma expressão de intenção espiritual. O ofertante buscava purificar seu coração e mente, oferecendo a Deus não apenas os elementos físicos da oferta, mas também seus pensamentos, sentimentos e aspirações mais profundos. Ao apresentar a minhá, o ofertante reconhecia a providência divina em sua vida e expressava sua gratidão por tudo que havia recebido. Ele se comprometia a viver em obediência, mandamentos divinos e buscar uma vida de retidão e santidade. A apresentação da oferta de cereais ou minhá era um ato de devoção sincera e compromisso espiritual, no qual o ofertante buscava se conectar mais profundamente com Deus e expressar sua gratidão e devoção. A composição da oferta de cereais, conhecida como minhá, era cuidadosamente prescrita na lei judaica. A minhá consistia em ingredientes específicos que representavam a devoção e a gratidão do ofertante a Deus. Farinha de trigo ou cevada, a base da oferta de cereais era a farinha de trigo ou cevada. Esta farinha era finamente moída e livre de impurezas, representando a pureza e a integridade que o ofertante aspirava a alcançar em seus relacionamentos com Deus. O óleo. O óleo era misturado com a farinha para formar uma massa, simbolizando a unção e a bênção de Deus sobre a vida do ofertante. Representava também a prosperidade e a abundância que vinham da graça divina. E o incenso. O incenso era adicionado à massa de farinha e óleo, criando um aroma agradável quando queimado. Esse incenso aromático ascendente simbolizava as orações e os louvores do ofertante, subindo aos céus como um doce aroma diante de Deus. Esses ingredientes eram cuidadosamente misturados de acordo com as instruções da lei para garantir a pureza e a qualidade da oferta. A composição da minhá era simples, mas cheia de significado espiritual, representando a devoção e a gratidão, a busca pela comunhão com Deus. E a preparação da oferta. A preparação da oferta de cereais ou de minhá era um processo ritualístico que exigia cuidado e reverência. Seleção dos ingredientes sagrados. Antes de começar a preparação, o ofertante selecionava os ingredientes sagrados necessários para a minhá. A farinha de trigo ou a cevada, o óleo e o incenso, esses ingredientes eram considerados sagrados e eram manuseados com cuidado a respeito. Cuidado e respeito. A mistura dos ingredientes. O ofertante então procedia a misturar os ingredientes de acordo com a especificação da lei. Ele combinava a farinha com o óleo para formar uma massa homogênea. O óleo era cuidadosamente medido para garantir a proporção correta em relação à farinha. E a adição do incenso. Após a mistura da farinha e o do óleo, o ofertante adicionava o incenso à massa. O incenso era moído finamente e misturado à farinha, criando um aroma fragante que se elevaria ao céu quando queimado no altar. Amassar e modelar a oferta.
Com os ingredientes combinados, o ofertante então amassava a massa para garantir uma consistência uniforme. Ele poderia moldar a massa em diferentes formas, como bolos ou pães, dependendo das tradições culturais e das práticas religiosas da época. A apresentação ao sacerdote. Uma vez preparada, a minhá era levada ao sacerdote no tabernáculo ou no templo. O ofertante apresentava a oferta com as mãos, demonstrando sua dedicação e devoção a Deus por meio dessa oferta sagrada. A preparação da oferta de cereais era mais do que simplesmente combinar ingredientes, era um ato de adoração e compromisso espiritual. Cada etapa do processo era realizado com reverência e devoção, simbolizando a entrega total do ofertante a Deus. A queima do memorial era uma parte significativa do ritual associado à oferta de cereais, ou de minhá. Essa etapa do processo ocorria no altar do tabernáculo ou do templo e tinha profundos significados simbólicos. Após a preparação da minhá ao sacerdote, uma porção específica da oferta era reservada para ser queimada como um memorial. Essa porção era colocada no altar, onde o fogo sagrado estava constantemente aceso. E a queima do memorial. A porção de minhá reservada como memorial era então queimada no altar pelo sacerdote. Essa queima era realizada como um sacrifício ao Eterno, criando uma fumaça aromática que subia aos céus. Cheiro suave ao Eterno. O aroma resultante da queima de minhá era considerado um cheiro suave ao Eterno, agradável e aceitável. Esse aroma simbolizava a aceitação da oferta por parte de Deus e a comunicação espiritual entre o ofertante e o divino. O memorial perpétuo. A queima do memorial era também um ato de lembrança perpétua perante Deus. O fogo sempre aceso no altar representava a presença contínua de Deus no meio do povo de Israel e o compromisso eterno do Eterno com seu povo escolhido. E a renovação espiritual. A queima da memorial não apenas simbolizava a aceitação da oferta da parte de Deus, mas também representava a renovação espiritual do ofertante. Ao oferecer a minhá, o ofertante buscava purificar seu coração e mente, renovando seu compromisso com Deus e sua vontade. Portanto, a queima do memorial na oferta de cereais era um momento sagrado e significativo no ritual sacrificial judaico, simbolizando a comunhão entre o homem e Deus e a aceitação divina da oferta e a renovação espiritual do ofertante. Na oferta de cereais ou minhá, uma parte específica da oferta era reservada para ser consumida pelos sacerdotes. Essa prática refletia não apenas a participação dos sacerdotes no serviço religioso, mas também tinha significado simbólico profundo. Santidade e consagração. A porção da minhá designada para os sacerdotes era considerada uma parte sagrada da oferta, pertencente ao serviço do tabernáculo ou do templo. Era tratada com reverência e respeito, refletindo a consagração dos sacerdotes ao serviço divino. Alimento espiritual. Ao consumir a porção da minhá reservada para eles, os sacerdotes recebiam um alimento espiritual que os sustentava em seu serviço sagrado. Essa comida simbolizava a comunhão com Deus e a renovação espiritual necessária para desempenhar suas funções sacerdotais. Participação na oferta. Ao compartilhar da minhá, os sacerdotes participavam do ato da adoração e compromisso espiritual do ofertante. Eles representavam a comunhão perante Deus e desempenhavam um papel fundamental na administração das ofertas e na intercessão pelos pecados do povo. Bênção e abundância. A porção da minhá consumida pelos sacerdotes era uma bênção para eles e sua família. Representava a provisão divina e a abundância que vinha da graça de Deus. Era uma manifestação tangível da promessa divina de sustento para aqueles que os serviam fielmente. Comunhão e unidade. Ao compartilhar
da Minhá, os sacerdotes estabeleciam uma comunhão espiritual entre si e com o ofertante. Essa comunhão refletia a unidade do povo de Israel perante Deus e destacava a importância da solidariedade e do apoio mútuo na vida religiosa e comunitária. Portanto, a porção da Minhá consumida pelos sacerdotes era mais do que simplesmente alimento físico, era um símbolo de comunhão espiritual, consagração e serviço divino e participação na adoração coletiva a Deus. Além dos aspectos essenciais da oferta de cereais ou de minhá, existem detalhes adicionais significativos que são prescritos na lei judaica. Esses detalhes adicionais fornecem uma compreensão mais profunda do significado e propósito da minhá como um todo. Sem a adição de fermento ou mel. A lei especifica que a minhá não deve conter fermento nem mel, nenhum fermento nem mel algum. Oferecereis como oferta queimada ao Eterno. Vaikra 2:11. Isso enfatiza a pureza e a simplicidade da oferta, indicando que a devoção a Deus deve ser livre de impurezas e artificialismo. Sem sal. A minhá não deve conter sal. Com todo o teu oferecimento oferecerás, Vaikra 2:13. Isso é para evitar qualquer conotação de uma aliança selada com sal, que era uma prática comum na época. A minhá era uma oferta de gratidão e reconhecimento da provisão divina, não uma aliança selada pelo homem. O processo de queima da oferta. A minhá era queimada no altar como uma oferta queimada ao Eterno, e queimará o memorial sobre o altar em oferta queimada, com cheiro suave ao Eterno. Vaikra 2:2. A queima da minhá simbolizava a aceitação divina da oferta e a comunicação espiritual entre o ofertante e Deus. A oferta voluntária ou prescrita. A minhá poderia ser oferecida voluntariamente ou como parte de certos rituais prescritos pela lei. E se a sua oferta for oferta de cereais, assada na sertã, será flor de farinha com azeite, não devendo ser despejado azeite sobre ela, nem lhes porá incenso, por ser oferta de cereais. Vaikra 2:7. Ou seja, Levítico 2:7. Isso destaca a versatilidade da minhá como uma expressão de devoção pessoal ou como uma parte de práticas religiosas formais. Esses detalhes adicionais sobre a oferta de cereais oferecem uma visão mais completa e detalhada do ritual de minhá e destacam sua importância na vida religiosa e espiritual do povo de Israel.